Nos anos 50, um pastor carismático chamado Jim Jones fundou o Templo do Povo nos Estados Unidos. À primeira vista, parecia algo revolucionário, um grupo que pregava igualdade racial, solidariedade e justiça social. Era uma mensagem poderosa, principalmente numa época em que o racismo ainda era muito escancarado no país. Mas por trás dessa fachada de bondade nascia uma das seitas mais perigosas da história moderna. Com o passar dos anos, Jones passou a exigir cada vez mais obediência cega dos seus seguidores. Ele se dizia uma mistura de Jesus com Lenin e usava isso para justificar qualquer decisão, por mais absurda que fosse. Tudo era parte de um plano divino. Aos poucos, os fiéis entregavam suas casas, salários, filhos e até suas próprias vontades nas mãos do líder. A devoção era tanta que muitos acreditavam que ele podia curar doenças e prever o futuro. Mas tudo isso fazia parte de um jogo psicológico poderoso, onde a dúvida era vista como traição. Quando começou a ser investigado nos Estados Unidos, Jim Jones decidiu levar seus seguidores para Guiana, na América do Sul. Lá criou um paraíso socialista no meio da selva, chamado Jonestown. O que deveria ser um refúgio virou um verdadeiro campo de controle mental. Eles viviam isolados, sem contato com o mundo externo, e eram vigiados o tempo todo. Quem questionava as regras era punido com castigo físico e humilhações públicas ou privação de comida. Em 1978, tudo chegou ao limite. Após denúncias de abuso, um congressista americano viajou até Jonestown para investigar a situação. Ele foi assassinado por seguidores da seita. Poucas horas depois, Jim Jones ordenou o que chamou de um ato revolucionário de protesto. Todos deveriam beber um suco mortal. O resultado? Um dos maiores massacres da história moderna. O caso chocou o mundo e virou sinônimo de lavagem cerebral, fanatismo e manipulação social. Até hoje, Jonestown é lembrado como o pior exemplo do que pode acontecer quando o líder se torna mais importante que a verdade. Imagine um lugar isolado, no meio da floresta, onde o homem dizia ter contato direto com o divino. Um local onde tudo parecia ser guiado pela fé, mas onde as regras mudavam de forma imprevisível. Esse lugar existiu. Seu nome era Ant Hill Kids. Aparentemente inofensivo, o título escondia uma rotina marcada por vigilância constante, medo e obediência cega. Roche Terriot levou seus seguidores para uma área remota, longe de qualquer contato externo. Lá, criou uma pequena vila feita com as próprias mãos dos membros, onde apenas suas palavras tinham valor. O que ele dizia era lei. Não havia discussão, não havia escapatória. A vida no acampamento era dura. Dias longos, frio intenso, pouca comida e regras que mudavam constantemente. Cada pequeno gesto era monitorado. Um olhar errado, uma resposta fora de hora e o seguidor já era acusado de falta de fé. Ninguém sabia o que esperar no dia seguinte. O cansaço era constante e as ordens cada vez mais absurdas. Terriot se colocava como líder espiritual, mas também como curandeiro, conselheiro e juiz. Ele dizia ter poderes especiais e era o único autorizado a corrigir quem se desviava do caminho. Essas correções iam desde castigo físico leves até punições extremamente questionáveis, sempre justificadas com argumentos espirituais. O objetivo era manter todos sob o controle psicológico total. As mulheres do grupo, muitas vezes com filhos pequenos, viviam em estado de alerta. As crianças cresciam naquele ambiente como se fosse o único mundo possível. Elas também eram alvo de rigidez e do medo constante. A ideia de sair dali parecia impossível. Afinal, lá fora, segundo o líder, só existia destruição. O mais assustador era que, para muitos, aquilo ainda parecia ser um caminho de salvação. Depois de anos, uma denúncia anônima chegou à autoridade. Quando a polícia invadiu o local, encontrou um cenário desolador. Terriot foi preso e o grupo finalmente desfeito, mas as marcas deixadas naquela floresta continuam sendo lembradas até hoje como um dos casos mais extremos de manipulação em nome da fé. No final dos anos 80, entre México e Estados Unidos, surgiu um grupo que desafiava qualquer explicação lógica. Um culto liderado por um homem que se dizia unir forças espirituais com poderes ancestrais. Tudo isso dentro de um esquema que misturava magia, poder e medo. O nome dele era Adolfo Constanzo, e a seita ficou conhecida como um dos casos mais perturbadores da história. Constanzo não era um líder comum. Ele se apresentava como um feiticeiro moderno, alguém que dominava rituais secretos e tinha acesso a forças invisíveis. Aos olhos dos seguidores, ele era intocável.
Suas palavras carregavam promessas de proteção, sucesso e imunidade contra qualquer mal. Para isso, era preciso participar dos rituais, e esses rituais estavam longe de ser apenas simbólicos. O grupo cresceu rapidamente. Ele dizia que sua proteção espiritual garantia poder e invisibilidade. Mas havia um preço. Cada vez mais os rituais exigiam oferendas, e essas oferendas iam se tornando cada vez mais sombria. No meio do deserto de Matamoros, o grupo construiu um pequeno rancho. À primeira vista, nada chamava atenção, mas escondido ali havia um altar coberto de símbolos esotéricos e recipientes usados para os rituais. Constanzo acreditava que precisava alimentar sua força com elementos que conectassem o mundo físico ao espiritual, e a forma como ele fazia isso ultrapassava qualquer limite ético ou humano. O culto funcionava como uma mistura de seita religiosa e organização criminosa. Os seguidores participavam dos rituais, ajudavam nas operações ilegais e viviam em um estado completo de obediência. Quanto mais participavam, mais acreditavam que estavam sendo purificados e protegidos. Era um ciclo vicioso: medo, fé e controle. O caso ganhou repercussão internacional em 1989, quando um jovem universitário americano desapareceu na região. A busca levou a polícia até o rancho de Constanzo. O que acharam lá foi assustador: restos de rituais, evidências de práticas macabras e prova de que o culto estava ativo há muito tempo. O altar, construído com detalhes mórbidos, revelava que tudo ali era real e que ninguém havia percebido até então. Constanzo tentou fugir, mas acabou cercado. Sua fuga terminou de uma forma trágica e misteriosa, com ele próprio determinando seu destino final. Muitos dos seguidores foram presos e o rancho virou símbolo de um capítulo sombrio na história mexicana. Imagine acreditar que o corpo humano é apenas um traje temporário e que a nossa verdadeira forma é alienígena. Parece roteiro de ficção científica, mas para os membros da Heaven's Gate, essa era a realidade absoluta. Liderados por Marshall Applewhite, esse grupo norte-americano acreditava que a Terra estava prestes a ser reciclada e que a única saída era embarcar em uma nave escondida atrás de um cometa. Nos anos 70, Applewhite começou a espalhar uma mensagem diferente de tudo que se via. Ele dizia ter sido escolhido por uma inteligência superior. Segundo ele, os seres humanos precisavam abandonar suas fraquezas terrenas para ascender a um novo nível de existência. Essa transição não era simbólica, seria literal. A promessa? Um renascimento em outro planeta, livre de dor, morte ou imperfeições. Para fazer parte desse chamado cósmico, os membros tinham que cortar todos os laços com o mundo exterior. Nada de família, amizade ou vida social. Tudo girava em torno da preparação para o embarque. A disciplina era extrema: celibato absoluto, alimentação regrada, roupas padronizadas. Até os nomes eram substituídos por códigos. Era como viver uma realidade alternativa onde só existia uma verdade: a do líder. Durante anos, o grupo viveu de forma reclusa. Gravavam vídeos explicando sua filosofia e diziam estar preparados para a grande partida. Eles acreditavam que, quando a hora chegasse, uma nave viria buscá-los. Essa nave, segundo Applewhite, estava escondida atrás de um cometa que passaria próximo à Terra, o Hale-Bopp. Em 1997, quando o cometa finalmente se aproximou, Applewhite anunciou que o momento havia chegado. A despedida foi organizada com detalhes quase coreografados. Os membros gravavam mensagem de transição e se vestiram de maneira idêntica, com frases específicas costuradas nas roupas. Em silêncio e sem hesitação, 39 pessoas encerraram suas jornadas na Terra, acreditando que estavam deixando seu corpo para trás e subindo de nível. O caso chocou o mundo, não apenas pela forma, mas pela frieza da execução e pela convicção dos envolvidos. Eles realmente acreditavam que estavam fazendo algo grandioso, não por desespero, mas por fé. No coração do Brasil surgiu um movimento com uma fachada curiosa. Falava sobre evolução espiritual, energia cósmica e um suposto plano de consciência superior. Parecia inofensivo, parecia moderno, mas por trás do discurso místico havia algo sombrio, perturbador e silencioso. O nome do grupo? Lineamento Universal Superior. A líder? Valentina de Andrade, uma mulher que afirmava ter sido escolhida para guiar a humanidade rumo à verdadeira luz. Valentina dizia ter recebido mensagem de seres de outro plano, os chamados seres de luz. Segundo ela, esses seres revelaram que as crianças humanas, sim,
crianças. Eram espíritos negativos, atrasados, que impediam a evolução do planeta. Essa ideia bizarra se tornou o centro de sua doutrina, e por mais absurda que seja, ela encontrou seguidores dispostos a acreditar e a agir. O grupo cresceu no início dos anos 90, espalhando sua crença por vários estados do Brasil com forte presença no Pará. Suas práticas eram envoltas em sigilo, os encontros eram discretos, sua literatura restritiva e o discurso público cuidadosamente moldado. Para quem via de fora, parecia apenas mais uma doutrina espiritual alternativa, mas quem se aprofundava descobria que ali dentro a realidade era outra. A ideia central era simples e assustadora: eliminar tudo o que impedisse a limpeza espiritual do mundo. E dentro dessa lógica distorcida, algumas pessoas começaram a agir por conta própria. Foi aí que os primeiros sinais começaram a surgir. Histórias estranhas, sumiços, coincidências demais. As investigações levantaram um caso que parou o Brasil: o desaparecimento de crianças em Belém, com evidências ligando membros do grupo a atos extremamente perturbadores. Os relatos começaram a emergir, assim como documentos e testemunhos que apontavam para uma rede muito mais complexa do que se imaginava. Apesar das suspeitas e do barulho da mídia, o caso foi arrastado por anos. Julgamentos, reviravoltas e até hoje muitos detalhes permanecem envoltos em dúvida. Valentina negou envolvimento direto e seu grupo continuou ativo por um bom tempo, mesmo diante da pressão social e judicial. No interior de Uganda, longe das grandes cidades e da atenção internacional, nasceu um grupo que se apresentava como a última esperança da humanidade. Eles não prometiam dinheiro, nem sucesso, prometiam salvação, mas com prazo de validade. Acreditavam que o mundo estava prestes a acabar e que só quem seguisse à risca os 10 mandamentos seriam poupados no fim iminente. Assim surgiu o movimento da restauração dos 10 mandamentos de Deus. O grupo foi fundado por Joseph Kibwetere, uma figura carismática que dizia ter recebido mensagens diretamente da Virgem Maria. Ele se aliou a outros líderes que compartilhavam da mesma visão apocalíptica. Segundo eles, o milênio estava terminando e o juízo final chegaria com ele. A única forma de escapar era através de uma vida de obediência total e isolamento completo. A doutrina era rígida. Os seguidores deveriam viver sem mentir, sem comer em excesso, sem qualquer forma de vaidade. Não podiam sequer conversar entre si fora dos horários terminados. A rotina era controlada nos mínimos detalhes. Questionamentos não eram bem-vindos e desobediência era visto como traição ao plano divino. Os membros venderam tudo o que tinham, casas, terras, bens pessoais, entregaram o dinheiro ao grupo e se mudaram para um local isolado, onde passaram a viver sob regras extremamente severas. Os líderes diziam que o mundo terminaria dia 31 de dezembro de 1999. Quando essa data passou e nada aconteceu, surgiu o primeiro sinal de crise interna. Alguns começaram a duvidar, outros queriam seus bens de volta, mas os líderes reagiram rápido. Disseram que a data havia sido mal interpretada e que o verdadeiro fim estava próximo, muito mais próximo do que se imaginava. Para muitos, já era tarde demais para recuar. Eles estavam completamente imersos, emocional, espiritual e financeiramente. No ano 2000, os membros começaram a se reunir com mais frequência, preparando-se para o grande momento. As roupas eram brancas, os hinos constantes, havia um clima de festa no ar. Diziam que estava prestes a acender, mas o que aconteceu chocou todo mundo. Em março daquele ano, uma grande explosão destruiu o prédio principal onde centenas estavam reunidos. Dias depois, outros locais ligados ao grupo também revelaram sinais de acontecimentos semelhantes. Ao todo, mais de 700 pessoas perderam a vida. O que parecia ser uma cerimônia de despedida espiritual se tornou um dos episódios mais trágicos da história religiosa recente. Imagine ser convidado para um curso exclusivo que promete transformar sua vida. Você ouviria palestras sobre liderança, disciplina, controle emocional e crescimento pessoal. O ambiente é elegante, os participantes são bem-sucedidos e os instrutores falam como se soubesse todos os segredos do sucesso. Mas por trás de tudo havia algo muito diferente acontecendo. Bem-vindo ao mundo da NXIVM, uma organização que começou como um programa de autoajuda e terminou como um dos casos mais bizarros do século. Bem-vindo ao mundo de Kate Rainier, que criou uma organização que começou como um programa de autoajuda e terminou como um dos casos mais bizarros do século. A organização, criada por Kate Rainier, oferecia uma proposta tentadora: desenvolver o verdadeiro potencial humano. A promessa era clara:
Quem seguisse os ensinamentos se tornaria imbatível emocionalmente. Renier se apresentava como um gênio visionário. Ele se cercou de um grupo soleto de seguidores que o tratavam quase como um mestre espiritual. Embora o discurso fosse todo voltado ao mundo dos negócios, o que ninguém sabia no início é que a linha entre motivação e obediência estava sendo apagada. Aos poucos, os cursos foram se tornando mais exigentes. Quem quisesse subir de nível precisava fazer compromissos maiores. Havia listas de tarefas, obrigações diárias e, com o tempo, até mesmo marcas físicas como forma de iniciação. Algumas mulheres eram selecionadas para o grupo secreto, sob a justificativa de que receberiam ensinamentos especiais, mas na prática, elas eram inseridas em um ciclo onde o controle era absoluto. Tinham horários, ordens específicas e eram orientadas a obedecer sem questionar. Para garantir isso, eram incentivadas a entregar informações pessoais, supostamente para compromisso com o crescimento. Na verdade, era uma forma de manter todos em silêncio. Durante anos, a organização operou sem problemas. Ganhou fama entre empresários, artistas e até herdeiros de grande fortuna. Era vista como um clube exclusivo para quem queria mais da vida. Mas bastou um pequeno grupo romper o silêncio para que a estrutura toda desmoronasse. Em 2017 vieram à tona depoimentos reveladores, relatórios internos, gravações e relatos de ex-integrantes que mostravam como a organização funcionava por trás das cortinas. O que parecia ser um curso de liderança era, na verdade, um sistema de dominação disfarçado de autoconhecimento. Renier foi preso, assim como outros líderes do grupo. As sentenças foram severas, o caso ganhou destaque mundial. O mais assustador? A forma como tudo foi construído com aparência de normalidade. O vocabulário era técnico, os rituais tinham lógicas e os ensinamentos pareciam fazer sentido, mas no fundo era só sobre uma coisa: poder. Tudo começou com uma promessa simples: viver o amor em sua forma mais pura, sem julgamentos, sem regras rígidas, apenas uma comunidade unida pela fé, pela partilha e pela esperança de um mundo melhor. Essa era a imagem que a seita Children of God projetava para o mundo. Uma proposta alternativa, quase utópica, que parecia libertadora, mas o que acontecia por trás dos sorrisos e canções era muito diferente. O grupo foi fundado por David Berg no final dos anos de 1960, nos Estados Unidos. Ele aproveitou o clima de contracultura da época para reunir jovens que buscavam algo que além do sistema tradicional. O discurso era espiritual, mas com um tom quase revolucionário: abandonar os padrões do mundo corrompido e viver um novo tipo de fé, mais livre, mais intensa, mais comunitária. Nos primeiros anos, a seita espalhou rapidamente. Acampamentos foram montados em vários países, principalmente em locais afastados. A estrutura era simples: moradia coletiva, trabalho interno, muita música e oração. De fora, tudo parecia uma grande família alternativa, cheia de boas intenções, mas a liberdade que pregavam era, na verdade, um instrumento de controle. O grupo incentivava o que chamavam de evangelismo pelo afeto, onde o amor físico e emocional era usado como estratégia para atrair novos membros. Essa prática, embora tratada como algo espiritual dentro do grupo, abriu espaço para uma série de excessos e manipulações. O isolamento do mundo externo foi aumentando. As crianças nascidas dentro da comunidade eram educadas com materiais próprios, sem contato com escolas de fora. O objetivo era manter todos sobre a mesma visão de mundo. A liderança, sempre centralizada em David Berg, controlava desde os hábitos mais simples até os relacionamentos pessoais. Com o tempo, surgiram relatos de ex-membros que apontavam práticas extremamente controversas dentro do grupo. A estrutura fechada dificultava qualquer tipo de fiscalização, e muitos dos que tentaram sair enfrentaram enormes dificuldades para reconstruir sua vida. Após a morte de David Berg, sua esposa e depois sua neta assumiram o comando. Tentaram mudar o nome e a imagem do grupo, afastando-se das práticas mais polêmicas. No entanto, o passado já havia deixado marcas profundas. Diversos ex-integrantes começaram a falar publicamente, revelando os bastidores dessa família espiritual. Essas seitas mostram o pior que pode acontecer quando entregamos nossa mente a alguém sem questionar. Comenta aí, qual dessas você achou a mais sinistra? Se inscreva e deixe seu like para assistir mais conteúdos interessantes como esse.